Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite a todos vocês, irmãos, amigos, que estão nos acompanhando nessa série de vídeos, que eu tenho certeza que está edificando a vida de cada um de vocês, porque assim como edifica de vocês, edifica a minha também. Porque tudo que eu tenho passado para vocês, primeiro Deus passa por mim. Primeiro Deus ensina para mim, Deus me dá sabedoria e entendimento para que eu possa passar para vocês também. Então nós juntos, somos abençoados por Deus, e não é do dia para a noite. Com muito tempo Deus já vem trabalhando, treinando, a gente para a gente fazer um trabalho assim e depois ele usa para passar para outros, mas não é nada nosso, é coisas que Deus que coloca como uma missão, Conforme a gente tem falado nesses últimos vídeos, acredito que são 3, que a gente está falando sobre a missão de Jonas. Jonas é um homem igual a todos, foi um homem igual a todos os que tem hoje, um ser humano igual a nós, e também confiava em Deus, cheio de defeitos, de falhas, como nós vimos nesses vídeos, mas ele tinha um chamado de Deus. Deus deu uma missão para ele cumprir, e ele sofreu bastante porque ele não quis obedecer a Deus. Então a gente viu ali a desobediência dele, as consequências da desobediência. Depois a gente viu, o último que a gente viu foi quando ele clamou a Deus, o refúgio em Deus que ele achou. Ele achou um refúgio dentro do ventre daquele grande peixe que Deus tinha preparado. Não foi um peixe qualquer, foi um peixe especial que Deus deu ordem. Porque para quem não sabe, mas Deus dá ordem à natureza. Tudo está debaixo da potente mão de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Então, Deus deu ordem àquele peixe para engolir Jonas, sem causar dano algum nele. Apenas o desespero, a angústia que ele sentiu lá dentro, e então ele achou refúgio em Deus. O quê? Ele achou socorro em Deus. Então, para ele sair daquela situação. E isso sempre tem lições para nós, que quando nós nos sentimos assim também, dependendo da circunstância que a gente está vivendo, para todos nós tem um refúgio em Deus, tem um socorro de Deus na nossa vida, para que nós podemos clamar a Ele, seja em que circunstância for, e Ele vai nos ouvir, assim como Ele ouviu Jonas, como Ele ouve, viu todos os seus filhos do passado e hoje também. Então essa foi a lição do último vídeo que a gente mandou, e agora então hoje a gente vai ver, o que aconteceu com Jonas depois disso, Ele achou refúgio em Deus, como nós podemos achar o refúgio em Deus. Não importa a circunstância, não importa se a circunstância que nós estamos vivendo é por causa de uma desobediência, por causa de uma rebeldia contra Deus, se é alguma coisa que nós fizemos que desagradou a Deus, alguma coisa que Deus mandou nós fazer e nós não fizemos, não importa. Importante de tudo isso, mas eu quero que vocês saibam bem, que gravem bem isso, é o arrependimento. Ele se arrependeu, Deus permitiu, mas que acontecesse tudo aquilo com ele, porque ele estava se achando autossuficiente, ele achava que ele só fazia o que ele queria, não o que Deus queria, e muitas vezes nós somos assim, nós queremos fazer aquilo que nós achamos, que nós pensamos, que nós achamos melhor, e esquecemos que quem tem a nossa vida nas suas mãos é Deus, e quando Ele dá uma missão para nós, que Ele chama a nossa atenção, é sempre para nos abençoar, para edificar a nossa vida, e sempre é o melhor para nós, sempre, sem dúvida nenhuma. Nunca duvide de Deus, que tal coisa, mesmo que para você não era o melhor, que você pensa, meu Deus, mas como que isso aí, agora eu estou passando por isso. Deus tem um propósito em tudo que acontece. Então, mas muitas vezes, nós não aceitamos a vontade de Deus. Então, e quando nós nos arrependemos, então, seja que circunstância for, seja qualquer a causa disso, nós encontramos refúgio em Deus, por causa do arrependimento. Quando uma pessoa se endurece, ela não quer se dobrar diante de Deus, ela é orgulhosa, ela não quer se reconhecer que errou, se render diante de Deus, mas é prejuízo para quem faz isso, porque a pessoa não vai, Deus resiste, a Bíblia é clara sobre isso. Eu acredito que nós já examinamos esse texto, esses versículos, eu sei que tem pessoas novas que estão assistindo esses vídeos,
mas a gente tem que aprender logo, mas para não perder tempo e não sofrer em vão. Que resistir a Deus, mas é resistir ao Criador, que fez todas as coisas, que tem a nossa vida nas mãos dele. Resistir quer dizer, eu não aceito, eu resisto, eu fico persistindo, eu não quero saber, então é prejuízo para nós. E muitas vezes Deus permite nós passar por muitas situações difíceis, mas porque Ele quer mostrar para nós que nós dependemos dEle. E para o nosso próprio bem. Porque se nós queremos depender de nós mesmos, olha como a gente é finito. Como a gente é ignorante de muitas coisas. Nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos nem o dia de amanhã o que vai acontecer. E muitas vezes a gente quer depender da gente mesmo. Muitas vezes a gente quer depender de nós. Eu quero, eu posso, eu vou fazer do jeito que eu quero, e isso não convém, isso aí não vem de Deus, irmãos. Porque nós não sabemos, e não é porque Deus despreza nós. Tem pessoas que pensam, mas eu já vi pessoas falar isso, mas Deus é um Deus ditador, Deus gosta de humilhar as pessoas, Ele gosta de botar as pessoas lá embaixo para dizer que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Não, Deus é Deus e poderoso mesmo, e Ele é maravilhoso, mas Ele faz, nós reconhecer realmente o que nós somos. Que nós não somos, nós não podemos, mas nós temos, esse mundo é difícil de se viver as circunstâncias, nós temos um inimigo que está sempre ao derredor, a palavra de Deus diz, e vocês sabem disso, e nós não podemos resistir a ele, nós não podemos vencer as suas maldades, seu ódio, nós não podemos vencer o mal, mas sem que Deus esteja conosco. Ainda assim, mas nós dependemos de obedecer a Deus. Deus está conosco, Deus dirige as nossas vidas, mas quando Ele está conosco e Ele nos dirige, Ele nos ensina, nós temos que obedecer ainda. Não adianta Deus estar conosco e nos ensinar, vocês aprenderem isso aqui, eu aprender isso aqui, daqui a pouquinho a gente joga para o lado e vamos fazer a nossa vontade. De nada adiantou o conhecimento, de nada adiantou Deus se revelar para nós e revelar a vontade dele para nós, senão não vamos seguir. Mas Ele faz. Por quê? Porque Ele não quer que nós amanhã, quando nós estivermos sofrendo, nós vamos dizer, Deus, eu não sabia, Deus não me avisou, ninguém me falou. Deus não quer ouvir isso de nós. Por isso que Ele envia pessoas para nos ensinar, para nos alertar. E Deus nos escolheu para isso, como tantos outros que Deus também escolheu. E se nós não fizermos, é prejuízo para nós. Não pensa que eu estou ali, que é um oba-oba para mim, não. Todos que temos uma responsabilidade, assim como Jonas teve, de pregar a palavra, de ensinar a palavra, e nós podemos dizer, não, Senhor, eu não vou fazer, ninguém quer saber, ninguém se importa, ninguém valoriza. Problema de quem não se importa, problema de quem não valoriza. A nossa missão é falar. E se nós não falarmos, se nós não fizermos a vontade de Deus, o problema vai ser nosso. Vocês não vão ter problema porque eu não vou obedecer a Deus, eu que vou ter problema. Entende? É isso que eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês sejam abençoados, eu quero que vocês entendam as circunstâncias que nós estamos vivendo, a necessidade de que nós temos de Deus. Então, muita coisa boa Deus tem para nós ainda. Então, hoje nós vamos ver, irmãos, o que Jonas fez. Olha como o ser humano é falho, irmão. Vocês vão ver o que ele fez agora. Que parece uma coisa tão simples, mas não é. E isso é um aprendizado para nós também. Tudo é aprendizado para nós. Então, hoje nós vamos ver que nós devemos fazer as coisas todas para Deus, irmãos. Com amor. Se nós fizermos uma coisa para o nosso próximo, nós temos que fazer com amor. Se nós fizermos uma coisa para a nossa família, o nosso próximo, nosso amigo, nossos familiares, até mesmo nossos inimigos, nós temos que fazer com amor. Porque em obediência a Deus, mas com amor, porque nós poderíamos estar no lugar deles. Às vezes a gente pensa, tem gente que aponta o dedo e julga e condena, mas muitas vezes nós estamos numa situação melhor, porque Deus teve misericórdia de nós, porque nós conhecemos a Deus, porque Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu discernimento, Deus nos guiou para aquele lugar, para essa situação que nós estamos hoje, que é boa, e que é estável espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas, porque Deus teve misericórdia de nós, Deus cuidou de nós, irmãos, e nos deu. Mas a coisa mais importante para nós é nós ter a nossa vida espiritual, a nossa alma na presença de Deus é estável, quer dizer, firme. Não uma coisa que uma hora tá boa, outra hora não tá, uma hora tá com Deus, outra hora não tá, outra hora quer obedecer a Deus, outra hora não quer, não, mas o nosso negócio é com Deus. E tem pessoas que pensam, não, mas é aquela igreja, não, mas é aquele pastor, é aquele líder, é aquela mulher, é aquele homem que fala, não, é com Deus o nosso negócio, é com Deus, irmãos. E hoje nós vamos ver que tudo que nós fizermos, irmãos,
nós temos que fazer com amor. Eu não tenho esse versículo aqui hoje, mas todo mundo conhece. Quem conhece a palavra de Deus diz que todas as coisas têm que ser feitas com amor. E nós vamos ver ali, eu vou ver se eu consigo pegar ali para não deixar o vídeo muito comprido, que todas as coisas devem ser feitas com amor. Tem vários versículos que falam sobre isso, né? Que o mais importante é o amor. Então assim, que nós devemos fazer com amor. Olha o que Jonas fez, tudo que aconteceu com ele, vocês viram. Então, na última hora, quando tudo acabou, ele reclamou, irmãos. Ele reclamou, achou que não precisava ter feito aquilo. Vamos ver aqui, então, em Jonas, ainda no livro de profeta Jonas, o último vídeo hoje sobre isso. No capítulo 4, versículo 1, eu vou só ler, mas depois a gente vai comentar para não ficar muito longo esse vídeo, é bem simples. Com isso, então, Jonas pregou, aconteceu tudo isso, ele não quis ir, ele foi pro ventre do peixe, foi vomitado lá na beira da praia, justamente onde era para ele ir, que ele não queria, Deus levou ele lá, e ele se arrependeu, e Deus tirou ele de lá, e depois ele pregou, e aquela cidade se converteu, né? Até ali a gente foi. E depois ainda ele achou que, de repente, ele achou que aquele povo não ia querer saber de Deus, que aquele povo não ia se arrepender dos seus pecados, e o povo se arrependeu. Antes disso ele achou, né, que adiantava Deus igual perdoar eles. Então, irmãos, ele achou mil desculpas. E isso é um retrato de muitas vezes nosso. Nós não podemos ser um exemplo para nós, olhar e não seguir. Tem exemplos que nós temos que seguir, exemplos na Bíblia que nós temos que seguir, exemplos de outras pessoas que estão acima de nós ou que estão ao nosso redor, pessoas que têm mais sabedoria que nós para nós seguir. Mas nosso mestre, nosso pastor verdadeiro que nós devemos seguir é Jesus Cristo. Mas nós temos que seguir, nós podemos ouvir. Vocês estão ouvindo essas mensagens, essas palavras aqui, mas não é minha, é de Jesus, é da palavra de Deus. Vocês têm que seguir, não porque eu que falei, mas porque foi Jesus que falou, foi Deus que falou. Foi Deus que falou com Jonas aqui. Então muitas vezes, mas a gente tem visto isso, é importante a gente falar agora. Infelizmente, mas é muito triste a gente ver isso. Eu já vejo isso e eu fico muito triste. E muitas vezes eu oro a Deus por causa disso. Tem pessoas, mas, que eles seguem tudo que outra pessoa fala. Nem conhece a palavra de Deus, não conhece nada. Então eles acreditam em tudo que é falado, não conhece a Bíblia, não conhece o que Jesus falou. Então qualquer um que vem lá não sei de onde fala alguma coisa, as pessoas acreditam. As pessoas fazem tantas coisas, mas ensinam tantas coisas que está totalmente fora da vontade de Deus, ou então deturpada, usando a própria Bíblia, como o diabo fez lá no Jardim do Éden. Ele usou a palavra de Deus dizendo não, Deus disse que não era para eles comer daquele fruto, Deus falou com eles que não era para eles comer do fruto do bem e do mal, que estava lá, e que Satanás, que é adversário de Deus, ele pegou a mesma palavra, e ele disse não, ele usou a mesma palavra. Nós temos que abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para isso. Não é todo mundo que fala da palavra, se não estiver escrito aqui, e não estiver inspirado por Deus, nós não podemos, nós temos que conferir na Bíblia sempre. E ele disse assim, não, mas não foi bem assim que Deus falou. Vocês podem comer, Deus não quer que vocês comem, porque ele não quer que vocês tenham conhecimento, que vocês vão ser igual a ele. Deus não queria que eles conhecessem o mal, o bem eles já conheciam, né, que era Deus, e eles foram, então muitas vezes a própria palavra, por isso que é interessante vocês conhecerem, principalmente a palavra com relação à salvação da alma, o evangelho que Jesus deixou, toda a Bíblia fala e leva até Jesus Cristo, até o Redentor que é Cristo. Então dali nós temos que examinar as escrituras. Hoje a gente está lendo aqui sobre Jonas, um exemplo para nós. Então o que nós temos visto, é importante nós falar, tem pessoas mas que seguem o exemplo de qualquer um, segue o exemplo, segue qualquer pessoa na internet, qualquer pessoa que ensina, e a pessoa não tem noção, ela não conhece a palavra de Deus, então ela acredita em tudo. Às vezes vem coisas distorcidas, vocês sabem disso, eu acredito que todos vocês já ouviram, estão querendo mudar a Bíblia, fazer isso, vocês nem imaginam. Eu creio que eu já falei isso nos estudos, eu não vou falar de novo agora, vocês podem procurar lá atrás, eu falei, mas eu creio que eu não citei nome, que estão querendo, e vocês sabem disso, vocês conhecem, se vocês acompanham o noticiário, vocês conhecem, que estão dizendo que essa Bíblia está ultrapassada, que tem que fazer uma nova versão da Bíblia.
E o que será que eles vão botar ali? Muita coisa que Deus condena, irmãos, nós sabemos disso. Vão tirar aquilo que Deus deixou que é sagrado e vão misturar outras coisas. Então, se você não conhecer agora, irmãos, essa escritura aqui, verdadeira, palavra de Deus autêntica, desde de que nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, qualquer outra coisa que vier deturpado, você vai acreditar, você vai achar que é certo e não é. Então aproveita agora, enquanto você tem tempo, enquanto Deus está abrindo o teu entendimento para que você aprenda a palavra de Deus. Verdadeiro, o Evangelho, com as tradições que nós temos. E esse Evangelho aqui, irmãs, ele se cumpre. A palavra de Deus é viva, ela acontece. Agora o Evangelho deturpado, mas o Evangelho que as pessoas fizeram do jeito que eles quiseram. Ah, não, isso aqui é pecado. Eles dizem isso. Isso é pecado, isso Jesus falou, mas não é bem assim, não. Agora nós estamos vivendo em outro tempo. Agora nós temos que mudar a Bíblia também. Porque o homem está pecando, distorcendo tudo que Deus falou, não quer obedecer, não quer se render a Deus. Então eles vão querer fazer uma Bíblia de acordo com como as pessoas gostam, de acordo com tudo é bonito, tudo é normal. Mas isso vai levar à condenação das pessoas, porque Deus não vai ouvir isso. O que Deus vai levar em conta, mas na hora do julgamento, na hora da eternidade, da onde vai a nossa alma, Deus vai ver o seu Evangelho, a sua palavra escrita, que Ele deixou, que Ele vivifica, que o Espírito Santo faz nós lembrar, que a palavra de Deus que produz fé. É esse Evangelho que Deus vai levar em conta na hora do julgamento, na hora do juízo, na hora de nós sermos aprovados ou não por Deus. Não é o Evangelho que o homem vai inventar, que o ser humano vai inventar. Por mais bom que ele seja, por mais que ele aparenta ser santo, Deus não vai levar em conta. E é por isso, um dos motivos, que Deus está preocupado, Deus quer. Na verdade, Deus não está preocupado, Deus não se preocupa, mas Deus está agilizando o conhecimento. Porque isso, Deus, na palavra de Deus mesmo diz que isso ia acontecer. Que o mundo ia chegar ao ponto, mas que as pessoas vão desprezar a sã doutrina, a palavra viva de Deus. As pessoas não vão querer, porque eles vão achar muito pesado, muito difícil, e vão inventar outra. Só que na hora de nós prestar conta diante de Deus, não é essa outra, não. Não é aquela inventada pelo homem, é essa aqui que vai valer. Então nós temos que ter cuidado. Aproveita bem, assiste os vídeos, mas que vocês não assistiram ainda, não é porque eu não estaria aqui, mas na frente de vocês, se não fosse por missão de Deus. Eu já contei isso no último vídeo. Quem não assistiu o vídeo esse que foi agora o último, o refúgio de Deus, o refúgio em Deus, ali eu falo alguma coisa sobre isso. Eu acho que no anterior a este que eu falei, é uma missão de Deus, mas e ai de nós se não fizer. Deus não vai nos matar e fazer alguma coisa, mas nós vamos ficar em dívida com Deus. E nós vamos travar a nossa vida. Tem um outro vídeo que nós vamos falar sobre isso ainda. Que nós podemos travar a nossa vida, irmãos, e até perder bênçãos que Deus já nos deu, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus. Deus nos dá uma missão, Deus quer que nós fizemos alguma coisa para Ele, que nós repartimos com outras pessoas e nós não queremos. Não, eu sei, é para mim, não quero nem saber, os outros que se dane, não vou falar, ninguém quer ouvir, ninguém se importa e a gente não quer falar. Então Deus muitas vezes Ele retém as bênçãos para nós, Ele até tira alguma bênção, mas eu vou ensinar isso para vocês no próximo vídeo depois desse aqui. Vamos ver o que Jonas fez agora aqui. Ele disse assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente. Ele achou que aquele povo foi perdoado muito fácil. E ficou irado. Olha só que coisa séria. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Jonas capítulo 4. Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Quando ele estava na terra dele seguro, ele disse isso. Ele disse: por isso me adiantei fugindo para Tarso, se desculpando de novo porque ele não quis aceitar o chamado de Deus. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha só que coisa séria, o que esse homem está pedindo? É um exemplo para nós não seguirmos, né? Mas foi um profeta de Deus, foi um homem de Deus. Isso é um exemplo para nós, mas que nós não podemos olhar uma pessoa como um homem de Deus, uma mulher de Deus e idolatrar aquela pessoa como se ela fosse perfeita. Não é perfeita, nenhum de nós é perfeito.
Tudo que nós temos, mas dentro de nós, que nós passamos de Deus, é porque Deus deu. O perfeito é Ele, o santo é Ele, nós estamos sujeitos a errar. Talvez vocês vão ver falhas em mim, quem me conhece vê falhas em mim. Nós não somos perfeitos, nunca falamos para ninguém, eu sou perfeito, sou santo, sou perfeito. Nós estamos lutando, nós estamos na presença de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, colocando a nossa vida na presença de Deus para poder agradar a Deus, é isso que nós fizemos. Mas nós não estamos livres. Muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo que Deus quer que nós fizemos, mas a gente se humilha, a gente pede perdão, a gente diz, Senhor, me ajuda. A gente vai na presença de Deus e busca a força dele. É em Deus que nós temos força. A missão é de Deus, é Ele que faz, é Ele que simplesmente, mas Ele nos usa como vaso. É que nem essa planta que está aqui, irmãos. Ela está ali naquele vaso, mas o vaso não é importante. O que é importante é que a planta que está ali, que está dando beleza para aquele vaso. Então nós somos um vaso. É a palavra de Deus em nós que significa alguma coisa. Porque Deus fez em nós primeiro, né? Veio em nós e Deus quer que a gente também fale para outras. E aí ele ficou, em vez de ele ficar feliz que Deus tinha perdoado, né, aquele povo, ele ainda ficou triste. E disse, é razoável essa tua... E Deus falou com ele, peço, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Deus perguntou para ele, é razoável que tu tá assim tão irado? Deus chama atenção, irmãos, de nós. Então Jonas, saindo da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, a sua sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha só. E a lição de Deus deu uma lição nele. O que Deus fez? Ele achou, né, mas que agora vamos ver o que vai acontecer com essa cidade, vamos ver se realmente eles vão se arrepender, vamos ver. E se sentou lá, bonitão lá, sentou lá na sombra, para ver o que está acontecendo, que coisa séria. Então aqui, olha o que Deus fez, a lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor que me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, era razoável a minha ira, até a morte. Que coisa séria. E a resposta que ele deu para Deus, e aqui diz assim, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te custou, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Resumindo, terminou a história de Jonas. O que aconteceu aqui? Ele foi sentar numa sombra e Deus, né, ficou observando. Irmãos, Deus observa a gente. Pode ter certeza, Deus está observando a tua vida, o que você vai fazer com essa palavra, o que eu vou fazer. Deus está me observando, ver se eu vou falar aquilo que Ele mandou, se eu vou obedecer a Ele, irmãos. Deus é assim, você está conhecendo Deus agora de verdade nas palavras. Procura examinar todos os vídeos, tudo é de Deus ali, irmãos, tudo é de Deus. Tudo Deus coloca na nossa boca, que a gente está sempre orando, jejuando e se colocando na presença de Deus. Não é nada nós. Eu tenho que obedecer isso aqui também, irmãos, pode ter certeza. Então, o que Deus ensinou para ele ali? Ele sentou na sombra e Deus, né, Deus olhou, observou ele. Deus ainda mandou mais uma sombra para ele, uma planta que deu mais sombra ainda para ele. E depois, no outro dia, logo depois, Deus pegou e mandou um verme lá e tirar aquela sombra dele. E aquela planta morreu. E quando ele acordou com o sol na cabeça, com calor, né, desconfortável, e reclamou. E ficou irado. Olha o que Deus falou para ele.
Então perguntou Deus, era razoável essa tua ira por causa de uma planta? Ele ficou irado, mas porque a planta morreu e porque ele terminou a sombra dele. E tornou o Senhor, Deus respondeu para ele, tem compaixão de uma planta que não te custou trabalho, ao qual fizeste crescer. Então ele ficou preocupado com a planta, mas não era por causa da planta, era por causa dele, ele queria sombra. Isso é egoísmo, mas quando nós pensamos só em nós. Egoísta, eu quero que tá tudo bem comigo, que eu tenho uma sombra, que eu tenho todo o meu alimento, que tem tudo à minha disposição, eu conheço a palavra, eu tô salvo, tá tudo bem, e eu me esqueço das pessoas que não são, e olha só, e ficamos até com vergonha de falar pros outros, mas isso aí Deus vai cobrar de nós. Aqui assim, ó, que a planta que nasceu e logo pereceu, e Deus falou para ele, não hei de eu ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. E ele achou ruim que Deus teve misericórdia daquelas pessoas, que Deus perdoou a cidade. Mas não achou ruim que a planta morreu, mas era apenas uma planta, que de um dia para o outro ela nasceu e já morreu. E reclamou. E Deus disse assim, a pessoas, 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. E isso aí também dos animais. Deus também teve misericórdia dos animais. O ser humano, mas que não conhece Deus, aprenda isso. O ser humano que não conhece Deus, não conhece a sua palavra. Não adianta conhecer a letra, irmãos. Conhecer a Bíblia de capa a capa, conhecer a letra não é só isso. Você tem que conhecer Deus. E conhecer Deus é ter comunhão com Deus, é andar com Ele, é obedecer essa palavra. Conforme você vai obedecendo, você vai entendendo e vai obedecendo, botando em prática na tua vida, Deus vai se revelando a você. Todas as situações que você enfrentar, de angústia, de sofrimento, qualquer coisa, Deus vai se revelar a você e você vai conhecer cada vez mais e você vai aprender a discernir as coisas de Deus, do bem e do mal, você vai discernir entre o bem e o mal, entre o que é de Deus e o que não é de Deus, porque você vai andar com Deus através dessa palavra, você vai conhecer sua palavra. E Deus disse, essa cidade, ali 120 mil pessoas, eles andavam naquele pecado, daquele jeito, que Deus quase destruiu a cidade, porque eles não conheciam a palavra, eles não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda com relação a Deus. E Deus enviou Jonas lá para isso. E ele não queria ir, mas você conhece toda a história agora. Se você quiser ler ela toda, são 4 capítulos apenas. E ele não queria ir, foi todo aquele acontecimento ali que deu, e que no fim ainda ele ficou com pena de uma planta. Irmãs, que o exemplo de Jonas, irmãs, apesar, está na Bíblia, você pensa, mas está na Bíblia, então ele é santo. Não, irmãs, aqui tem pessoas que pecaram contra Deus, entristeceram a Deus, que Deus teve que eliminar. É a Bíblia, é a palavra de Deus real. Você tem que ler primeiro o Novo Testamento, ler Salmos, e depois você vai lá no Velho para você ver como era o Deus. E Deus é zeloso, irmãs, da sua palavra. E tudo que tem no Velho Testamento, nos Salmos, Jesus resumiu tudo no evangelho que ele veio, ele pregou, ele veio e cumpriu tudo isso, irmãos, e depois ele veio. Agora nós temos que seguir o evangelho de Jesus, tudo que Jesus falou ali, que ele ensinou, e não é só o que ele ensinou, o que ele fez, irmãos. Nós temos que seguir o que Jesus fez. E tem coisas, claro, que nós não vamos morrer na cruz como ele, mas espiritualmente tem muita coisa também junto com isso. Morrer na cruz com Jesus é a nossa velha criatura, os nossos costumes, nossas vaidades, aquilo que entristece a Deus, as nossas maldades, aquilo tudo que não vem de Deus, mas isso é que vai morrer na cruz, não o nosso corpo. E assim por diante. Então, tantos ensinamentos lindos que tem aqui. Então, terminando, encerrando esse vídeo, que nós não temos mais tempo, mas a lição que Deus deu. Então, esse vídeo aqui, vamos fazer com amor. Jonas não demonstrou amor, ele não demonstrou obediência nem amor a Deus. E não obedeceu a Deus. Ali ainda ele teve mais compaixão de uma planta do que de seres humanos. Então ele não fez com amor, por isso que ele sofreu tanto, ele foi para lá e foi para cá. Então, mas eu creio, irmãs, né? Eu creio que depois disso aqui, a Bíblia não fala quantos anos ele viveu ainda, mas eu creio que isso aqui que aconteceu com ele, né, nesses 4 capítulos aqui, resumindo a vida toda de Jonas, com certeza ele deve ter se arrependido amargamente.
Ele deve ter sido um outro homem depois disso. Ele deve ter se tornado um profeta muito mais espiritual, muito mais obediente e temente a Deus do que ele foi até aqui. Porque tudo isso que aconteceu com ele, ele aprendeu a obedecer a Deus, ele aprendeu a ter amor e compaixão. E é isso que nós temos que aprender também. Né, ter amor, compaixão, em primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como nós mesmos, ter compaixão das pessoas e deixar que Deus nos use para abençoar outras pessoas também, porque tudo que fica guardado para nós, fica guardado e muitas vezes perdemos. E no próximo vídeo a gente vai estar vendo sobre isso, que quando nós seguramos, quando nós não queremos fazer as coisas, que nós não buscamos a Deus, mas nós perdemos. Aqui nós até perdemos a Deus. Jonas perdeu a bênção, mas daquela planta ali, porque ele foi rebelde. Deus poderia ter feito mais ainda para ele, mas Deus mostrou para ele, ó, essa planta aí tu deu valor, não deu valor. Deus quis dar uma lição nele. E serviu, eu acredito que serviu, mas porque quem passa por isso aí, nunca mais eu creio que Jonas desobedeceu a Deus. Né? E que isso sirva de lição para nós. Então, que você aprenda, que você obedeça a Deus, mas aquilo que você está sentindo, que Deus quer que você faça, fale para outras pessoas, indique os vídeos, não precisa ser só esse, vídeos bons, mensagens boas, mas essas aqui, irmãs, né, eu estou passando para Deus com amor, né, que você faça bom proveito, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, até o nosso próximo vídeo. Amém.